Povo de Deus, estamos juntos finalmente para essa ministração sobre a mente de Cristo, que era para a gente ter tido a semana passada. Bom, finalmente, Deus vai falar conosco sobre isso. Se você já quiser deixar aberta a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, glória a Deus, já deixa aí, vai ser a partir do capítulo 2, amém? E na sequência nós vamos adorar a Deus. Você vai ter um momento especial aí já nesse comecinho de semana para adorar o Senhor com teu coração. Você tira um momento de louvor, adora Deus ali, se quebranta na presença dele, que é essencial, não é mesmo? Isso abastece o nosso coração, nos fortalece. Louvor liberta, né, gente? Então, que Deus venha abençoar a tua vida. Vamos orar nesse momento apresentando este culto no nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, abençoa cada um que vai participar desta ministração, Pai. Que a tua bênção esteja sobre os teus filhos. Que a tua graça esteja sobre os teus filhos. Derrama da tua vitória, Senhor, em nome de Jesus, sobre cada um, Pai. Que possamos amadurecer e nos tornar mais semelhantes a Cristo, no nome de Jesus. Amém e amém. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se
gente, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, diz assim: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber e não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Amém? Então, terminando ali a leitura no capítulo 3, né? Versículo 3. Gente, que palavra bem poderosa, né? Nós precisamos buscar esse amadurecimento no Senhor Jesus, e esse é um texto muito forte, né? Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele começa a ensinar a igreja de Corinto, uma igreja que já ministrei aí em outras lives, em outras pregações, né? A igreja de Corinto, aqui na primeira carta, ela estava passando por um problema muito sério, né? Por quê? Ela, apesar de ter dons espirituais, ela ainda era uma igreja muito imatura, uma igreja muito criança no Senhor. Então, o apóstolo, ele dá uma correção aqui no coração dos coríntios para que eles pudessem amadurecer, né? E aí a gente vê os resultados na segunda carta, né? Conforme já ministrei para vocês. Mas o que o apóstolo Paulo diz no versículo 6 é: nós transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Então, tinham pessoas ali na igreja de Corinto que já tinham atingido a maturidade espiritual. Então, o apóstolo Paulo conseguia transmitir a sabedoria de Deus, né? E aí ele vai explicar: não, porém, a sabedoria deste mundo e nem dos poderosos desta época que são reduzidos a nada. Pelo contrário, nós transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Olha que poder, hein, gente? Então, o apóstolo, ele transmitiu para aqueles que são maduros, em algumas versões diz experimentados, né? Quem são esses? São os cristãos salvos por Cristo, aqueles que estavam ansiando por crescer na presença de Deus, aqueles que amavam as coisas de Deus, que queriam, né, melhorar a cada semana, se parecer mais com Jesus. Então o apóstolo está ensinando o quê? Que a sabedoria que ele trouxe, que ele trazia, que ele ministrava, que ele ensinava, não era a sabedoria desse mundo. Nesse domingo a gente teve um Tadel e a gente viu aí vários poderes do mundo, né? Tem o poder intelectual, poder religioso, poder militar, né? Esse conhecimento. E o apóstolo não chegou com nenhum desses argumentos,
né? Pelo contrário, ele estava baseando a sua vida e a sua pregação no poder de Deus, né? E isso faz toda a diferença aqui. Ele falou, olha, nós não transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. Pelo contrário, melhor dizendo, né? Transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Gente, que sabedoria é essa? A cruz. Deus salva os pecadores. Sem cruz, ninguém pode conhecer esse mistério. Porque parece uma loucura se a gente for olhar o plano da salvação, não é mesmo? Como alguém, né, o justo morrer pelos injustos, não é? Isso realmente assim quebra todos os nossos paradigmas. Forte, né? Mas Deus já havia preparado isso. Deus já havia predeterminado desde a existência, desde o início, né, dos princípios da humanidade, esta sabedoria, que ele resgataria os seus filhos através de Jesus. E é essa sabedoria, gente, que parece, como eu disse, uma loucura aos olhos do mundo, né? Parece que projeto maluco é esse? Né? De alguém dar a sua vida por um monte de gente que não vale nada. Porque é isso mesmo que nós somos quando a gente se achega a Cristo. Nós não estamos valendo nada, né? Mas a gente aceita Jesus como nosso Salvador, a gente passa a se tornar o quê? Filhos de Deus. Mudamos a nossa identidade. Somos transformados de criaturas agora em filhos de Deus. E é essa a pregação, é essa a bênção, a base da nossa fé. Isso precisa ser real nas nossas vidas todos os dias. Todos os dias nós precisamos entender esse milagre da cruz, o milagre da salvação, o milagre que alcança aqueles que se arrependem, aqueles que buscam arrependimento. O poder de Deus só vai acontecer se houver arrependimento de pecados, né? É para isso que existe a cruz, para liberar o perdão, para que a gente possa ter uma mudança de vida, um novo recomeço, poder escrever uma nova história agora com Jesus. Amém? E diz assim, nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Muito simples, né? Se eles entendessem o que era a cruz, jamais teriam crucificado a Cristo. Então, aqui a gente consegue entender essa revelação, né? Os judeus lá com todo o sistema religioso deles, milimetricamente projetado, planejado, né? Tão sistemáticos, né? Tão certinhos, não conseguiram entender esta sabedoria de Deus, a graça de Deus, o favor que estava vindo sobre a vida deles. Mas a palavra diz assim, ó, como está escrito, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas e até mesmo as profundezas de Deus. Somente o Espírito Santo, gente, tem o poder de revelar a vontade do Senhor, a verdade do Senhor, no nome de Jesus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, claro, somente o Espírito Santo pode revelar o que está no coração de Deus. Essa era uma analogia que os gregos, né, criam lá na época de Paulo, né? Somente quem é semelhante pode, né, conhecer todas as coisas. Somente o Espírito, que é Deus, né, poderia, sim, trazer essa revelação. Então esse é o pensamento que permeava na época de Paulo, e ele faz realmente essa analogia aqui, né? Somente o Espírito Santo tem o poder
né, de revelar o que se passa no coração de Deus. E nós precisamos entender que Ele traz isso para o nosso coração, porque o Espírito Santo que habita em Deus, agora, depois da cruz, passa a habitar em nós também. E Ele tem esse poder de nos transformar. Isso é lindo, né? Aleluia, porque o Espírito Santo, ele começa a comunicar com a igreja através das escrituras sagradas, né? Ele começa a falar conosco, ele se revela a nós e vai revelando as profundezas de Deus. É tão interessante, porque ele revela através da palavra e ele também nos ilumina para entender a palavra. É bonito isso, porque a gente vê pessoas tão simples, né? Lendo a Bíblia, e você fala, puxa vida, mas será que a pessoa vai entender? Sim, porque o Espírito Santo ilumina aquela passagem. Isso é algo que a gente pode contar com ele. Porque o Espírito que sonda, né, que conhece as profundezas de Deus, é o mesmo Espírito que pode revelar a nós as verdades contidas na Escritura, nas Escrituras. Amém? A verdade contida nas Escrituras. Amém? Então, o apóstolo continua dizendo, e nós não temos recebido o Espírito do mundo. Então, não é para a gente receber aquilo que é da carne, da velha criatura, né? Isso daí não. Mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, se a gente quiser, o Espírito Santo vai nos conduzir a uma caminhada, né? Vai nos conduzir a uma trilha de conhecimento, de entendimento do projeto de Deus, daquilo que Deus entregou para nós de forma gratuita. É aí, gente, que nós temos que decidir. Nós temos o poder de decidir, sim, eu quero conhecer as profundezas de Deus, eu quero conhecer os milagres do Senhor, eu quero experimentar o poder de Deus. Não adianta tão somente a gente buscar as Escrituras, mas também o poder de Deus. E disso falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, somente quem é espiritual consegue ter esse entendimento. E quando que a gente se torna espiritual, meus queridos? Quando a gente vai até a cruz. Quando a gente nasce de novo, quando a gente desce as águas do batismo e convida o Espírito Santo agora para habitar dentro do nosso coração. Então, só dessa forma que a gente consegue ter uma mente agora espiritual, uma mente que consegue entender as coisas de Deus. As pessoas que estão no mundo, que desprezam a cruz de Cristo, não conseguem entender a verdade bíblica e lhes parece loucura aquilo que a gente prega e a forma como nós vivemos, né? E isso está totalmente em conformidade com o Evangelho. Inclusive, no domingo, nós falamos no Tadel, né, que existe uma passagem que fala assim, poxa, esses aí chegaram aqui, esses que têm transtornado o mundo, né? Por quê? Porque o cristianismo realmente vai trazer mudanças de vida, vai mudar, vai transformar, e muitos vão se incomodar com isso. Por quê? Porque não cabe, né, o sistema, o modo de viver, a forma de agir, não cabe no sistema mundano, né? Não dá certo. Então, o apóstolo segue dizendo assim, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las. Não porque elas se discernem espiritualmente. Se ela não tem uma mente espiritual, ela não vai conseguir ter esse discernimento, obviamente, né? Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, existe uma disposição do Senhor em transformar a nossa mente agora com a mente de Cristo. Em moldar, em modelar, né? Em moldar, não mudar. Mudar a nossa mente carnal e moldar agora segundo os padrões de Cristo. E essa é uma obra que o Espírito Santo vai fazendo na nossa vida. É a metanoia, né? É essa transformação de mente. Uma das coisas que o Senhor Jesus quer fazer na gente o tempo inteiro, transformar a nossa mente.
transformar a nossa mente. Transformar a nossa mente, mudar os nossos conceitos. Algumas pessoas são tão resistentes à mudança, né? Mas então eu vou te contar que o evangelho, ele vai fazer isso, ele vai transformar você constantemente, de forma que a gente consiga ter a mente de Cristo. O mesmo Espírito Santo que habita no Senhor, né, que é Deus, que sonda as profundezas de Deus, é o Espírito Santo que passa a habitar no nosso coração também. Aí você fala, nossa, pastora, mas que coisa, né? Que coisa, porque às vezes a gente vê cristãos agindo de forma incoerente com essa mente de Cristo. E é por isso que eu quero conversar sobre essa passagem, né? Porque a gente tem aqui uma promessa linda. Você fala, poxa, Deus proveu um novo pensar, um novo modo de vida pra gente, mas ao mesmo tempo nós temos uma batalha tão grande. Por quê? Porque a gente muitas vezes sabe o que é para fazer, porque o Espírito nos orienta, ele nos mostra, né? Ele nos convence e a gente faz o contrário, né? A gente ainda toma algumas atitudes carnais. Né? E aí que eu acho interessante, foi por isso que eu acrescentei aqui, decidi seguir, né, no capítulo 3, na verdade, né, continuar a leitura até o capítulo 3, pelo seguinte, ó, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a carnais e como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber e não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês são carnais. Então, gente, para a gente poder entender essa passagem, existe uma verdade aqui muito grande. Existem 3 classes de pessoas, 3 grupos de pessoas, a gente pode dizer assim. A pessoa natural, né, o ser humano natural, que é aquele que vive, aquele que é a criatura de Deus, que ainda não experimentou o novo nascimento, que ainda não desceu as águas do santo batismo, que ainda não fez uma declaração pública de que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Essa é a pessoa natural, é a criatura de Deus, né? A pessoa que foi criada por Deus é o homem natural. A Bíblia muitas vezes vai se referir assim, né? Ao homem natural, à pessoa natural. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, quando nós decidimos descer as águas do batismo, o que acontece? Nós nos tornamos pessoas espirituais. Então, aquilo que estava morto, né, aquela espiritualidade que estava em nós, ela recebe um sopro de vida ali, né? Espiritual agora, uma nova natureza. Então, a gente passa a ter uma natureza espiritual, amém? Então, ok, desci as águas do batismo, agora eu tenho uma natureza espiritual. Então, eu consigo entender algumas coisas da palavra de Deus. Eu consigo agora entender os planos de Cristo. Por quê? Porque o Espírito que me salvou, né, que me convenceu do meu pecado, da justiça, do juízo, ele começa a me ensinar algumas coisas que eu preciso mudar, amém? Porém, o que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto? Eles ainda, né, embora eles tivessem experimentado o novo nascimento, eles ainda eram carnais, então é a terceira pessoa. O carnal é aquele que já nasceu de novo, mas que ainda ama as coisas desse mundo. Ele entendeu que ele precisa nascer de novo, ele entendeu, ele aceitou Jesus como Salvador, mas ele não entendeu que ele precisa ter uma vida transformada, atitudes transformadas. Ele ainda não largou o mundo. Fica muito fácil da gente entender, porque eu sempre falo isso nas festas bíblicas, especialmente na Páscoa, né? Quando Deus liberta o povo do Egito, sai lá uma massa de escravos, né? Deus estava começando a trabalhar na identidade desse povo. Então eles saem do Egito, ainda com aquela mentalidade de escravos, né? No entanto, o Egito não tinha saído do coração deles ainda. Então Deus libertou, operou uma libertação através da vida de Moisés, né? Deus
uma forma muito maravilhosa, miraculosa, libertou o seu povo da escravidão. Porém, os 40 anos de deserto, né, foram muito importantes para tirar o Egito do coração deles. Senão, jamais eles se tornariam agora uma nova nação, né? Eles não se tornariam uma nova nação. Então, aqui a gente precisa entender a mesma coisa. O Espírito Santo fez uma obra de libertação, ele deu um fim no poder das trevas que haviam sobre essas vidas, pessoas que estavam mortas, espiritualmente falando, e que passam a ter vida. Só que, no entanto, agora começa um trabalho de regeneração no nosso coração, né? Que é começar a largar as coisas desta terra, que é passar a pensar nas coisas lá do alto. Esse é o processo. Por isso que nós ainda temos grupos, né, momentos em que as pessoas ainda tomam atitudes carnais ao invés de terem atitudes espirituais. Então, meus queridos, primeiro existe uma promessa, existe uma verdade, que se nós quisermos, nós podemos ter a mente de Cristo. Amém? Porém, nós precisamos entender que essa batalha continua se travando na nossa vida. Ou eu vou ser espiritual ou eu vou ser carnal, né? Eu preciso tomar uma decisão de querer ser espiritual. Eu preciso tomar a decisão de buscar a santidade na minha vida. Eu preciso tomar a decisão de buscar a mente de Jesus e não me apaixonar por essas coisas da terra. Era o que a igreja de Corinto estava experimentando, vivenciando, porque apesar deles terem recebido muitos dons espirituais, eles ainda eram muito meninos na fé. Eles ainda eram muito imaturos. Eles ainda gostavam, eles achavam normal o mundo entrar na igreja, né? Os padrões de Corinto penetrar na igreja como se fosse algo muito corriqueiro, né? E hoje nós ainda encontramos cristãos assim, né? Pessoas que entenderam o plano da salvação, aceitaram Jesus como Salvador, mas a mente e o coração continuam ainda presos, né, com esse sistema. É como os israelitas lá no deserto, né? São aqueles que olham para trás e não veem a libertação tremenda que estava acontecendo na vida deles, que eles já não eram mais escravos, mas que estavam com saudades do pepino e da batata que existia no Egito. Eles não conseguiam ver o valor da sua salvação. Eles não conseguiam enxergar o valor do que estava acontecendo na vida deles, do que Deus estava operando na vida deles. Então, eles achavam até melhor perder a liberdade, serem escravos por conta de um prato de batatas, por um pepino, né? A palavra também conta que quando os israelitas saíram do deserto, o que aconteceu? Veio um populacho, veio gente do Egito que saiu junto. E eles contaminavam a mente dos israelitas. E é isso que acontece muitas vezes dentro da igreja. Aqueles que um dia tropeçaram na fé, aqueles que um dia deixaram Jesus, né, começam lá a lançar o coração, lançar setas no coração. Por quê? Porque agora amam o mundo e vão lançando setas no coração da igreja. E a igreja vai ficando desestabilizada muitas vezes. Ela vai deixando de buscar a mente de Cristo e começa a pensar, poxa, mas quem sabe lá no mundo é tão bom, né? É tão divertido, é tão... eu nem me divirto, né? Nem faço isso, sabe? E se esquecem de ter o prazer nas coisas de Deus, a alegria nas coisas do Senhor. Se esquecem e não experimentam o poder de Deus, porque se tivessem experimentado o poder de Deus verdadeiramente, não iam querer trocar por um prato de lentilhas, né? Então olha quantos, a Bíblia no Antigo Testamento o tempo inteiro está mostrando a postura de uma mente escravizada pelo pecado.
né? Então, a igreja de Corinto enfrentava isso. Ela ainda era menina na fé. Ela não podia receber as coisas grandes de Deus, não. Porque Deus não desperdiça unção, gente. Porque Deus não vai desperdiçar a bênção dele, não vai revelar coisas grandiosas para quem não sabe cuidar, né? Então, Paulo estava aqui ensinando para os coríntios, olha, vocês ainda não podem suportar, vocês não vão conseguir segurar essa unção que Deus quer derramar. Por quê? Porque vocês ainda amam o mundo, vocês ainda gostam das coisas do mundo. E apesar de terem nascido de novo, a escravidão, o pecado, né, ainda tem dominado o coração de vocês. Então, é essa reflexão que eu quero trazer para vocês nessa noite. Vocês têm tido a mente de Cristo ou têm tido uma mente carnal? Vocês têm buscado crescer no espírito ou têm deixado o mundo dominar os padrões da tua casa, do teu trabalho? Será que no seu trabalho você é uma pessoa, na igreja você é outra, em casa você é outra pessoa? Como tem sido, gente? Como tem sido a tua postura diante do Senhor? Isso é algo que a gente precisa refletir. Nós precisamos buscar essa transformação diária. Metanoia é transformação de mente. É buscar ter a mente de Cristo. É se perguntar, será que Jesus faria isso? Será que Jesus pensaria desta forma? Será? E deixar o Espírito Santo, que é sensível como a menina dos olhos de Deus, né, se mover e moldar as nossas atitudes e transformar o que precisa ser transformado. Dar esse espaço para que Ele realize essa obra. Amém? É isso que nós estamos buscando. Entender que apesar de termos nascido de novo, nós precisamos tomar uma decisão diária entre sermos carnais ou espirituais. E nós só nos tornaremos espirituais se tiver o quê? O que está aqui nesse texto? Se nós entendermos essa revelação, aquilo que Deus tinha preparado, a cruz. Se você não for para a cruz todos os dias, entregar os teus pecados ali, sacrificar o teu ego, o teu eu, será impossível, gente, nós termos a mente de Cristo. Para sermos como Jesus, precisamos da cruz. Para sermos como Jesus, nós precisamos estar ali na cruz diariamente, apresentando e confessando os nossos pecados ao Senhor, pedindo mudança. Senhor, molda a minha vida. Uma vida de oração transforma. Uma vida de oração transforma, gente. Transforma, né? Então nós precisamos mudar. Nós precisamos experimentar este poder de transformação. É tão triste quando a gente vê as pessoas, não, porque eu nasci assim, nunca vou mudar, vou morrer desse jeito, né? Pessoas que têm resistência à mudança. Isso não combina com o cristianismo. Ah, não, mas se mudar a minha personalidade, misericórdia, o que a gente mais precisa é ter a personalidade modificada por Cristo. Deus me livre continuar a mesma pessoa, ser a mesma pessoa. Não, nós precisamos de mudança. E essa mudança vem através da cruz. É necessário nós podermos entender, nós entendermos, né, que precisamos estar diante do Senhor, apresentar as nossas atitudes. Quantas coisas hoje você tem consciência que você faz, que precisam de mudança e que algum tempo atrás vocês não tinham, né? É interessante a gente observar isso. Às vezes nós temos tantos pontos cegos, a gente não consegue enxergar. E aí, de repente, é uma pessoa, um irmão em Cristo que nos ajuda a amadurecer nesse ponto, é um discipulador que te abre os olhos em relação a outros pontos, né? É às vezes uma palavra que é mais dura para nos ensinar acerca da verdade, porque nós precisamos despertar a igreja. E o objetivo é que a gente venha amadurecer para poder receber as coisas grandes de Deus. Essa é a nossa oração. E é isso que eu quero pedir pela tua vida. Senhor, amadurece o teu povo. Senhor, amadurece a minha vida. Todos os nossos pontos cegos, Senhor. Tudo aquilo, Pai, que nos impede
de enxergar a verdade, de experimentarmos, Pai, essa renovação, essa mente como a de Cristo. Eu quero colocar diante de Ti, eu quero pedir que a Tua cruz esteja diante de nós, Pai, esteja presente no nosso dia a dia, que a gente possa olhar para a Tua cruz, Pai, e clamar por transformação, entendendo, Jesus, que o Teu sacrifício é para nos transformar, é para nos transformar de pessoas carnais para espirituais. Primeiramente, nos tirar de pessoas naturais para espirituais e dar a vitória sobre a carne. Nos ajuda, Senhor, a vencer a carne. Nos ajuda, Senhor, a vencer as nossas limitações. Nos ajuda, Senhor, a pensar como Jesus pensava, em ter a ótica do Senhor. Pai, quantas vezes nós somos limitados, Pai. Quantas vezes nós pensamos que tem que ser de um jeito, Senhor. Nós queremos dar caminhos para Ti, Senhor. Nós queremos que o Senhor caiba nos nossos projetos, Pai. Quantas vezes agimos orgulhosamente, Senhor. Agimos, Pai, Deus, ofendendo o Teu Espírito Santo muitas vezes e às vezes a gente nem sente por isso. Oh Deus, nós queremos Te pedir perdão por isso, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo encontre essa liberdade de modelar o nosso coração, de modelar a nossa mente e nos liderar nesta jornada, que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas, de forma que a gente possa ter essa mente de Cristo, essa mente de amor, essa mente livre de toda ansiedade, essa mente livre de todo medo, essa mente livre, Senhor, de todas as prisões que nós trazemos junto conosco, Senhor, ao longo da nossa história. Transforma a nossa mente numa mente espiritual, numa mente que enxerga diferente, que consegue contemplar as coisas no plano espiritual. Transforma-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Nós estamos nesse trabalho, né? Vamos buscar esse amadurecimento ao longo dos nossos discipulados. Aí nós vamos as palavras, né, as ministrações, que o Senhor realmente venha moldar as nossas vidas de acordo com a sua vontade. Glória a Deus! Nós vamos ficando por aqui, mas antes não vou deixar, né, de orar por você que tem sustentado esta obra com muito zelo e com muito amor. Você que tem contribuído, você que tem a mente das coisas espirituais, né, que entende a importância de contribuir com a obra de Deus. Nós queremos primeiramente agradecer por você ter sido fiel, por você cuidar com amor da obra de Deus, mas também queremos orar para que Deus abençoe a sua vida, para que você experimente essa semeadura, o fruto, né? Que você coma o fruto dessa semeadura espiritual. Pai, abençoa todos aqueles que têm cuidado da tua obra com amor, com zelo. Pedimos que o Senhor derrame, Senhor, uma bênção muito especial sobre eles, que eles comam o fruto da sua semeadura, que eles experimentem esta alegria, Senhor. Deus, convence, Senhor, aqueles que ainda não entenderam os princípios espirituais, que não se amoldam com este mundo, Pai, que a tua matemática é diferente, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor, pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.